Olá, queridos jardineiros e amantes da horta. Sejam sinceros. Vocês também, todo outono, metem as mãos na massa e cavam os canteiros profundamente, deixando a terra fofa como pluma. E depois, juntam e queimam aquelas montanhas de folhas, convencidos de que estão fazendo o maior bem para o seu terreno. E se eu lhes disser que metade desses esforços titânicos não são apenas inúteis, mas abertamente prejudiciais para a sua próxima colheita? Hoje, vamos vestir as luvas de detetives e desmascarar os 5 mitos mais arraigados e transmitidos sobre os trabalhos de outono na horta. Mitos que fazem você desperdiçar energia e que impedem o solo de se recuperar. Preparem-se. Depois deste vídeo, a sua visão sobre a jardinagem de outono nunca mais será a mesma. E talvez até discutam comigo nos comentários. Afinal, estes erros são passados de geração em geração. Antes de começarmos a quebrar estereótipos, vamos entender de onde eles surgiram. A maioria dessas verdades absolutas vem do passado, da época em que o objetivo principal era o desbravamento da terra virgem e a obtenção da colheita máxima a qualquer custo. Naquela época, não se pensava muito no ecossistema complexo do solo, nos micro-organismos ou no equilíbrio natural. A terra era vista como um substrato inerte que precisava ser arado, adubado com produtos químicos e plantado. Foi daí que nasceu a crença na escavação total, na limpeza estéril dos canteiros e na queima de toda a matéria orgânica. Mas a ciência do solo evoluiu muito. Hoje, sabemos que o solo é um organismo vivo, um sistema extremamente complexo onde bilhões de bactérias, fungos e minhocas trabalham em nosso benefício, e a abordagem de pegar tudo e virar de cabeça para baixo é, para este organismo vivo, francamente destrutiva. Por isso, vamos abandonar os dogmas antigos e abraçar a agricultura moderna e consciente. Vamos ao mito número 1, o mais colossal e trabalhoso. A ideia de que, no outono, temos obrigatoriamente de cavar profundamente toda a horta. Durante anos, incutiram-nos que este processo quebra os torrões, melhora a estrutura do solo e ajuda a livrar-nos das ervas daninhas e das pragas que passam o inverno na terra. À primeira vista, a lógica parece fazer sentido. Ao revolvermos a camada de terra, as larvas das pragas são expostas, congelam com o frio ou servem de repasto para as aves. As raízes das infestantes perenes também ficam expostas à geada e acabam por morrer. Parece que estamos a beneficiar a terra, a oxigená-la, a deixá-la fofa e pronta para as sementeiras da primavera. Visualmente, a parcela, após a revolvagem, fica com um aspecto perfeitamente limpo e cuidado. Esta imagem é tão comum que qualquer abordagem diferente é vista como preguiça, ou pior, desleixo. Contudo, esta imagem de perfeição esconde uma verdadeira destruição que estamos a infligir ao nosso recurso mais precioso, a camada superficial e fértil do solo. Vamos espreitar o subsolo e perceber o que realmente se passa quando fazemos uma lavoura profunda. O solo não é apenas terra, é um prédio de milhões de andares, habitado por milhões de seres vivos. Nas camadas superficiais, nos primeiros 10 a 15 centímetros, encontramos as bactérias aeróbias. Elas dependem de oxigênio para sobreviver e funcionar. São elas as responsáveis por decompor a matéria orgânica e transformá-la em nutrientes que as plantas conseguem absorver. Mais fundo, onde o oxigênio é quase inexistente, vivem as bactérias anaeróbias. Elas têm funções diferentes, mas igualmente cruciais. Quando viramos a terra com a pá, ou usamos um motocultivador, estamos a provocar um verdadeiro apocalipse subterrâneo. As aeróbias, habituadas ao oxigênio, são enterradas vivas e morrem por asfixia. E as anaeróbias, pelo contrário, são expostas à superfície, num ambiente rico em oxigênio que é tóxico para elas, e também acabam por morrer. Basicamente, estamos a destruir com as nossas próprias mãos um exército de trabalhadores gratuitos que são essenciais para a fertilidade do nosso solo.
A recuperação desta microflora benéfica pode demorar vários meses, mas a coisa não fica por aqui. Escavar o solo profundamente destrói a sua estrutura natural, desfazendo o sistema capilar que permite que a água, vinda das camadas inferiores, chegue às raízes das plantas. Estamos a transformar uma esponja viva e estruturada em pó sem vida. Esse pó, logo após a primeira chuva, compacta-se, forma uma lama e cria uma crosta dura e impenetrável. E quanto à gestão das ervas daninhas? Bem, esta parte também tem os seus senãos. No fundo do solo, milhões de sementes de infestantes estão adormecidas. Ao virarmos a terra, nós as trazemos para a superfície, para a luz, dando-lhes as condições perfeitas para germinarem assim que a primavera chega. Ou seja, em vez de controlarmos as infestantes, garantimos o dobro do trabalho de Sasha na próxima época. Na verdade, na tentativa de pôr ordem, estamos a gerar ainda mais caos e problemas no futuro. Para dar uma ideia clara, imagine um bulldozer a demolir um edifício de apartamentos inteiro, tudo isto na tentativa de o melhorar. O que fazer então, perguntam vocês? Deixar tudo exatamente como está? Claro que não. A agrotécnica moderna oferece uma abordagem bem mais suave e eficiente. Em vez de cavar profundamente, utilize o afrouxamento superficial, numa profundidade de no máximo 5 a 7 centímetros. Para isso, o escarificador de foquim ou um cultivador são ideais. Este tratamento é suficiente para cortar as raízes das ervas daninhas anuais e arejar levemente a camada superior. A melhor solução, contudo, é a sementeira de adubos verdes, como a mostarda, a facélia ou o centeio. O seu sistema radicular estrutura perfeitamente o solo, enriquece-o com matéria orgânica e suprime o crescimento de ervas daninhas. No outono, pode simplesmente cortá-los e deixá-los na horta como mulch. Assim, você não só preserva, mas também aumenta a fertilidade do solo, economizando suas energias e saúde. A terra agradecerá. Vamos agora para a segunda crença popular, a de que toda a folha caída e restos de vegetação devem ser minuciosamente recolhidos e queimados. Este mito surge do medo de doenças e pragas. A ideia é que fungos patogênicos e larvas de insetos passam o inverno nessas folhas e restos. Se não os destruirmos com fogo, a nossa colheita do ano seguinte estará completamente comprometida. É por isso que, todos os outonos, o fumo acre das fogueiras paira sobre os bairros de hortas e jardins, queimando o que é, na verdade, a matéria-prima orgânica mais valiosa. As pessoas perdem horas a limpar o seu terreno até deixá-lo praticamente a brilhar, criando um ambiente quase estéril. Elas acreditam sinceramente que estão a fazer a coisa certa, protegendo as plantações futuras. Mas, na verdade, o que estão a fazer é privar o seu jardim e a sua horta do que é essencial: nutrição e proteção naturais. É como se estivéssemos a remover a serapilheira da floresta e depois nos espantássemos por as árvores começarem a adoecer e a definhar. Afinal, o que estamos nós a queimar nestas fogueiras? Estamos a incinerar a fertilidade futura das nossas terras. A folhagem caída não é simplesmente lixo, é um fertilizante orgânico completo e balanceado, criado pela própria natureza há muito tempo. Durante o processo de decomposição, as folhas devolvem ao solo todos os nutrientes que a árvore acumulou ao longo do verão: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e uma vasta gama de microelementos. Esta é a alimentação ideal para minhocas e micro-organismos do solo. Ao processar essa folhagem, eles produzem o humus, a verdadeira base da fertilidade. Quando queimamos as folhas, não estamos apenas a deitar toda essa riqueza ao vento. Estamos também a poluir a atmosfera com subprodutos nocivos da combustão. Além disso, vale ressaltar que nem todas as pragas e doenças passam o inverno nas folhas caídas. Muitas delas sobrevivem perfeitamente no solo ou debaixo da casca das árvores, e uma simples fogueira
não terá qualquer impacto sobre elas. Claro que existem exceções. Se, durante a estação, as suas plantas sofreram muito com doenças fúngicas, como o míldio tardio nos tomates ou o pedrado nas macieiras, então é realmente melhor remover e eliminar a folhagem e as folhas afetadas do seu terreno. Mas isto aplica-se apenas aos restos claramente doentes. A folhagem saudável da maioria das árvores e arbustos, a rama da cenoura, da beterraba ou da ervilha, é um recurso inestimável. A camada de folhas cria um manto protetor na superfície do solo, que o protege do congelamento no inverno e da secura e erosão na primavera. Por baixo desta manta, a terra mantém-se solta, úmida e viva. Imagine 2 canteiros no inverno, um nu, exposto a todos os ventos e congelado pela geada, e outro coberto por uma manta farta de folhas. Qual deles irá passar melhor o inverno e despertar mais rapidamente na primavera? A resposta é óbvia. Qual é a melhor forma de aproveitar os resíduos vegetais? O melhor método é utilizá-los na cobertura do solo, mulch, e na preparação de composto. As folhas saudáveis podem ser simplesmente deixadas sob as árvores e arbustos, ou espalhadas em uma camada espessa nos canteiros vazios. Elas servirão como um ótimo abrigo para as raízes e como alimento nutritivo para a microvida do solo. Você pode, ainda, colocar a folhagem e restos de plantas na pilha de compostagem. Intercale esses restos com camadas de terra, regue bem com água, ou use preparações especiais de EM, micro-organismos eficazes, para acelerar o processo. Em apenas 1 ou 2 anos, você obterá um fertilizante orgânico de primeira classe, que em termos de valor nutricional, supera qualquer substrato que você possa comprar. Dessa forma, você inicia o ciclo natural de nutrientes no seu terreno, devolvendo à terra tudo aquilo que ela lhe deu. Esta é a verdadeira essência da agricultura orgânica e inteligente. O terceiro mito que vamos desmistificar está relacionado à adubação. A crença é a seguinte: no outono, devemos carregar o solo com fertilizantes minerais, principalmente os nitrogenados, garantindo assim que as plantas tenham um bom arranque na primavera. A lógica parece simples. Durante o verão, as plantas absorveram todos os nutrientes, e agora o solo precisa ser reposto. Por isso, muitos jardineiros, com mão generosa, espalham ureia, nitrato de amônio ou outros adubos ricos em nitrogênio sobre os canteiros, e em seguida, incorporam tudo ao solo. Eles acreditam estar criando uma espécie de depósito ou reserva de nutrientes para enfrentar o inverno. De facto, parece um método bastante sensato e visionário, afinal, na primavera, as plantas teriam à disposição tudo o que é necessário para um crescimento rápido e vigoroso. No entanto, essa é uma das ideias erradas mais perigosas que existem no jardim, podendo levar a sérios problemas. Adubar com nitrogênio no outono traz muito mais prejuízo do que benefício, e já vamos explicar o porquê. O nitrogênio é o nutriente fundamental para o crescimento da folhagem e da massa verde. As plantas necessitam dele especialmente durante o seu período de crescimento ativo, na primavera e na primeira metade do verão. No outono, no entanto, a natureza entra em fase de dormência. As plantas desaceleram o crescimento e a prioridade passa a ser preparar a raiz e os rebentos para o inverno, acumulando açúcares e reservas que elevam a sua resistência à geada. Aplicar nitrogênio nesta época é um erro, pois isso confunde a planta. O nutriente provoca um crescimento novo e totalmente fora de época de rebentos jovens. Estes rebentos, por serem tenros e imaturos, não conseguem lenhificar ou amadurecer antes da chegada das geadas e, inevitavelmente, acabam por morrer congelados durante o inverno. O resultado é que a planta não só gasta energia em vão, como também adquire feridas de geada, que se tornam uma porta aberta para a entrada de infecções e doenças. Este risco é especialmente grave para culturas perenes, árvores de fruto, arbustos de bagas e plantas ornamentais. Além disso, o azoto, na forma em que está presente na maioria dos fertilizantes minerais,
É extremamente móvel e facilmente sujeito à lixiviação do solo. Pense bem. Aplicou ureia dispendiosa e, de repente, as chuvas intensas de outono, juntamente com o degelo da primavera, arrastam a maior parte desse azoto para as camadas inferiores, completamente inacessíveis às raízes. Quando a primavera chegar, pouco ou nada restará dessa adubação generosa. O seu dinheiro e o seu esforço terão sido em vão. E o pior, estará a prejudicar o meio ambiente, pois os nitratos acabam por contaminar as águas subterrâneas. O resultado é uma ação totalmente inútil e até prejudicial. É o equivalente a tentar alimentar uma pessoa que está a dormir, derramando sopa por cima dela. A maior parte do líquido vai escorrer, e a pequena porção que realmente entrar pode até causar-lhe indigestão. É exatamente isso que acontece quando se tenta fornecer azoto no outono. Isso significa que devemos parar de fertilizar totalmente no outono? Não. Apenas precisamos aplicar os produtos certos. O outono é a época do fósforo e do potássio. São justamente esses dois elementos que garantem o desenvolvimento do sistema radicular, o amadurecimento da madeira e o aumento da resistência das plantas ao inverno. O fósforo e o potássio ajudarão suas plantas perenes a sobreviverem bem ao inverno e a estabelecerem as bases para a colheita futura. Por isso, no outono, aplicamos fertilizantes fosfopotássicos no momento do revolvimento ou afrouxamento da terra. Podem ser usados superfosfato, sulfato de potássio ou fertilizantes complexos especiais de outono, nos quais o teor de nitrogênio é mínimo ou inexistente. Além disso, o outono é o momento ideal para a aplicação de matéria orgânica, estrume bem curtido, composto ou cinza. Estes se decompõem lentamente e nutrirão o solo ao longo de todo o inverno e primavera, melhorando sua estrutura e fertilidade. O mito número 4, em torno do qual se quebram mais tesouras de poda e se geram mais discussões, é o de que é obrigatório fazer uma poda radical em todas as árvores e arbustos no outono. Os defensores deste mito afirmam que a poda de outono rejuvenesce as plantas, molda a copa e livra-se dos galhos doentes e velhos. A lógica é: para que deixar o excesso durante o inverno? É melhor a planta não gastar energia com isso. Assim, mal o outono chega, muitos donos de jardins pegam em serras e tesouras de poda e começam a desmantelar os seus espaços impiedosamente, deixando apenas troncos nus com alguns cotocos de galhos. Estão convencidos de que, ao fazerem isto, estão a preparar o jardim para o inverno e a garantir uma floração exuberante e uma colheita abundante no ano seguinte. No entanto, uma poda de outono tão drástica, especialmente em regiões com invernos rigorosos, pode ser uma verdadeira sentença de morte para as plantas. Vamos entender um pouco sobre a fisiologia das plantas. Qualquer poda, especialmente se for radical, é um grande estresse para a planta. É uma ferida aberta. No outono, altura em que os processos vitais abrandam, torna-se muito mais difícil para a planta cicatrizar essas feridas. O fluxo de seiva praticamente cessa, e os cortes não se fecham tão rapidamente como na primavera. Estas feridas ficam abertas durante todo o inverno, permitindo que o gelo e as infecções penetrem facilmente na madeira. Um corte fresco fica extremamente vulnerável a baixas temperaturas. Os tecidos circundantes podem congelar em profundidade, o que leva à morte de ramos inteiros. Como resultado, em vez de rejuvenescer a árvore, podemos feri-la seriamente ou mesmo destruí-la. As culturas de caroço, como a cerejeira, a ameixeira e o damasqueiro, são particularmente sensíveis à poda de outono. A poda destas árvores no outono irá quase de certeza levar à gomose e ao enfraquecimento da planta. Mas então, quando é que devemos podar? A poda principal, de formação e rejuvenescimento, deve ser feita, para a maioria das espécies, no início da primavera, antes do movimento da seiva. Geralmente, isto acontece em março ou no início de abril. Nesta altura, as plantas ainda estão dormentes,
mas já se preparam para despertar. Os cortes primaveris cicatrizam rapidamente, precisamente quando o movimento da seiva se inicia. A planta desenvolve ativamente o calo, um tecido especializado que sela a ferida. Na primavera, também conseguimos identificar facilmente quais são os ramos que congelaram durante o inverno e que, por isso, devem ser retirados. Já no outono, isso nem sempre é evidente, correndo o risco de cortar por engano um ramo perfeitamente saudável, mas que parecia fraco. No outono, apenas a poda sanitária é permitida. Isto é, a remoção de ramos secos, partidos e visivelmente doentes, que podem ser focos de infecção ou acabar por ceder sob o peso da neve. Então, vamos fixar uma regra simples para o outono. Sempre que pegar o seu podador, pergunte a si mesmo: por que estou cortando este galho? Se ele estiver seco, quebrado ou atingido por alguma doença, corte sem medo. Esse tipo de poda pode ser feito em qualquer época do ano. Mas se o objetivo for apenas encurtar o galho, desbastar a copa ou dar forma à planta, guarde o podador até a primavera. Isso é muito mais seguro e benéfico para o seu jardim. A única exceção são os arbustos de frutos vermelhos, como as framboesas e as groselhas. Nestes, a remoção dos galhos velhos que já frutificaram é feita justamente no outono. Mas, na verdade, isso também é uma limpeza sanitária, e não uma poda de formação ou estrutural. Lembre-se, o princípio fundamental do jardineiro, assim como o do médico, é o primum non nocere. Primeiro, não cause dano. Uma poda de outono feita sem planejamento pode prejudicar gravemente todo o seu jardim. E, por fim, o quinto mito que rodeia as nossas estufas: deixar a estufa vazia, limpa e escancarada durante o inverno, para que o solo congele profundamente. Disse que o congelamento é o melhor desinfetante natural, que ele vai eliminar todas as pragas e agentes patogênicos acumulados no solo da estufa ao longo da estação. É por isso que muitos jardineiros, depois de colher a última safra, limpam meticulosamente a estufa, removem todos os detritos vegetais e deixam portas e janelas abertas até a primavera. Eles olham para a sua estufa gelada e esterilizada com a sensação de dever cumprido, convencidos de que garantiram uma colheita saudável no ano seguinte. Mas, tal como acontece com a lavoura excessiva, esta abordagem elimina do solo não só o que é mau, mas também o que é bom, transformando um solo fértil numa substância morta e sem vida. O que acontece com o solo dentro de uma estufa que foi totalmente congelada? É verdade que algumas pragas e patógenos morrem se submetidos a um frio muito intenso, mas na verdade, não são todos. Muitos deles hibernam perfeitamente em profundidades maiores, onde a geada e o frio simplesmente não conseguem penetrar. Por outro lado, o congelamento extremo destrói completamente a microflora benéfica do solo, aqueles micro-organismos essenciais que são responsáveis pela fertilidade e saúde da terra. O resultado é um solo morto e sem vida, que, na primavera, exigirá um longo trabalho de recuperação e revitalização com a ajuda de diversos produtos e fertilizantes. Além disso, deixar a estufa totalmente aberta durante o inverno é um teste sério para a sua estrutura. Ventos fortes podem danificar o policarbonato, e grandes quantidades de neve que se acumulam lá dentro podem deformar ou até mesmo quebrar o próprio esqueleto da estrutura. Portanto, o benefício deste tipo de congelamento profundo é altamente questionável e os danos potenciais podem ser bem significativos. Afinal, qual é a abordagem correta? Depois de colher e limpar os restos de plantas, a estufa realmente precisa de tratamento, mas não com frio extremo, e sim com agentes biológicos. Regue o solo com uma solução de fitosporina, tricodermina ou outros fungos e bactérias benéficas. Estes irão inibir o desenvolvimento da microflora patogênica, recuperando a saúde da terra. E aqui está o ponto-chave: nunca deixe o solo da estufa nu. Solo nu é sinônimo de solo morto. A melhor opção é semear adubos verdes de inverno, culturas de cobertura, na estufa, como centeio ou ervilhaca.
Eles terão tempo de crescer antes da chegada do inverno, e o seu sistema radicular trabalhará para melhorar a estrutura do solo durante toda a estação fria. Na primavera, basta incorporá-los ao solo ou cortá-los com uma sacola, obtendo assim um excelente fertilizante verde. Esta técnica permite preservar e até multiplicar a fertilidade do solo, sem que seja necessário substituir o substrato na totalidade. Se já é tarde para semear adubos verdes, há uma alternativa excelente. Cubra o solo da estufa com uma camada espessa de material orgânico. Pode usar composto, humus, estrume bem curtido, folhas secas, palha ou até mesmo relva cortada. A camada de cobertura deve ter pelo menos 10 a 15 centímetros de espessura. Debaixo deste cobertor orgânico, o solo não congela, mantém a umidade e a vida microbiana continua ativa. Minhocas e micro-organismos vão trabalhar arduamente durante todo o inverno, transformando essa cobertura e enriquecendo a terra com humus. Na primavera, bastará afastar um pouco a cobertura orgânica para abrir os buracos de plantação. O solo por baixo estará fofo, úmido e cheio de nutrientes essenciais. É melhor fechar a estufa no inverno, deixando apenas pequenas aberturas para garantir a ventilação e evitar o acúmulo de condensação. Desta forma, você protege a estrutura e, o mais importante, mantém a vida e a saúde do seu solo. Posto isto, vamos resumir as conclusões da nossa investigação. Desmistificamos os 5 principais mitos do outono: a escavação total do solo, a queima das folhas, o perigo dos fertilizantes azotados, a poda radical e o congelamento da estufa. Qual é a principal lição que tiramos? A jardinagem moderna e inteligente não é uma luta contra a natureza, mas sim uma colaboração com ela. A nossa função não é estorvar, mas sim auxiliar os processos naturais que criam a fertilidade. Em vez de destruir a estrutura do solo com a pá, podemos melhorá-la através de culturas de cobertura, os chamados adubos verdes. Em vez de queimar matéria orgânica preciosa, podemos transformá-la em composto e mulch. Em vez de envenenar o solo com produtos químicos, devemos usar os fertilizantes certos, na altura certa. Espero que estas dicas o ajudem a encarar os trabalhos de outono de uma nova forma, a poupar a sua energia e a tornar o seu terreno ainda mais fértil e saudável. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se foi útil para si, não se esqueça de deixar o seu gosto e de subscrever o nosso canal, para não perder futuras desmistificações e conselhos práticos. E agora, a pergunta principal para si: em que mitos de jardinagem acreditou durante muito tempo? Ou talvez discorde categoricamente de algo que foi dito e esteja pronto para defender os métodos mais antigos? Deixe a sua opinião nos comentários. Vamos ter uma discussão interessante e útil. Até aos próximos vídeos.